Como saber se um rapaz perdeu o interesse por você? Procure mudanças na comunicação. Veja se ele está entrando menos em contato. Esse pode ser um dos primeiros sinais da perda de interesse. Geralmente, você pode assumir que um rapaz entrará em contato se quiser falar com você. Então fique de olho se ele costumava ligar ou mandar mensagens e parou de fazer isso do nada. Ele pode estar muito ocupado. Mas se isso ocorrer por muito tempo, é um sinal claro de que algo está errado. O ideal é sempre entrar em contato e conversar. Nunca assuma de antemão que ele perdeu o interesse. Observe se as conversas estão mais curtas. Isso está relacionado à diminuição no contato. Se você perceber que ele só está falando com você por curtos períodos de tempo, fique de olho. Por exemplo, se vocês costumavam passar horas falando ao telefone e agora estão falando apenas por cerca de 10 minutos, talvez seja um sinal de perda de interesse. Ele pode tentar encurtar as conversas ao ignorar suas mensagens e ligações, demorando muito para respondê-las ou dizendo que precisa parar de falar sem dar um bom motivo para tal. Perceba se o tom de voz dele mudou. Esse é um grande sinal de perda de interesse. Alguns homens falam com as pessoas que lhes interessam com um tom mais suave e galanteador do que o normal. Quando os sentimentos dele forem embora, talvez o tom de voz dele mude e passe a soar mais com a forma que ele fala normalmente. Talvez ele até seja rude ou fale coisas desagradáveis para você. Esse é um grande sinal de que ele não está interessado. Além disso, você não merece estar perto de alguém que a trata mal ou diz coisas desse tipo. Se ele começar a falar mal do seu visual, das coisas que você faz ou da forma como age, será hora de dar um fim a essa história. Escute o que ele diz. Ele pergunta as coisas importantes sobre você durante as conversas ou mantém o foco nele mesmo? Um rapaz interessado sempre tentará ter conversas profundas para conhecer você de verdade. Observe se ele está sendo superficial ou tentando encurtar a conversa. Ele pode estar dando leves sinais que demonstram se ele está ou não interessado. Preste atenção no que ele diz e na forma como fala com você. Ele brinca muito com você? Falta de humor é sinal de desânimo, talvez de depressão, mas também indica perda de interesse. Veja se ele fala sobre assuntos do dia a dia ou se busca papos mais profundos. O rapaz pode ter perdido o interesse se evitar falar sobre os próprios sentimentos ou outras coisas significativas. Se o rapaz começar a falar sobre os relacionamentos dele com outras pessoas, especialmente se for no contexto romântico, ele provavelmente só a deseja como amiga. Procure mudanças na forma de agir dele. Observe se ele cancela planos. Se ele ficar constantemente cancelando planos que vocês fizeram sem remarca a luz, considere isso um sinal de que ele não quer sair com você. Talvez ele também pare de chamá-la para sair, o que é um péssimo sinal. Se você perceber que é a única sugerindo e planejando coisas para fazer, dê um tempo e espere para ver se ele tentará fazer o mesmo. Ele com certeza fará planos e irá chamá-la para sair se ainda estiver interessado. Ele pode dar desculpas bobas para cancelar os planos, como dizer que não pode porque tem outras coisas para fazer sem dizer que coisas são essas.
Tenha cuidado se perceber que ele está dando esse tipo de resposta constantemente ou está desconversando na hora de planejar algo. Se ele disser algo como: eu marquei algo com outra pessoa, ou eu não poderei ir hoje à noite, sem dar detalhes claros e específicos, será um mau sinal. Observe o comportamento dele com os outros. Você pode ter dificuldades para definir se ele está tratando você de forma diferente ou da mesma forma como trata os outros amigos. Observe como ele interage com os melhores amigos dele e pergunte-se se ele trata você da mesma forma. Se o rapaz estiver tratando você como um amigo qualquer, talvez ele apenas queira ser educado e não esteja interessado de forma romântica. Alguns homens têm personalidades galanteadoras, enquanto outros reservam a paquera apenas para as pessoas que eles se interessam. Tente saber se ele é do primeiro tipo ou do segundo. Observe a linguagem corporal dele. A linguagem corporal dá boas pistas sobre o que alguém está sentindo. Quando uma pessoa está desinteressada ou desconfortável em uma situação, ela tentará se afastar de você de forma sutil, evitando interações físicas. Procure sinais na linguagem corporal dele que demonstram que ele está desconfortável ou desinteressado quando está perto de você. Ele pode tentar sair de perto de você, cruzar os braços na sua frente ou se virar enquanto você estiver falando. Se ele também tentar evitar contatos físicos, como abraços ou toques no braço, provavelmente não estará interessado. Se o contato visual dele é curto e inconstante, talvez ele não esteja interessado no que você está falando. Alguns dos sinais da linguagem corporal que demonstram que ele não está interessado são: apontar os pés para outra direção, coçar o pescoço, cruzar os braços, olhar para o chão ou inclinar o corpo para o lado oposto ao seu. Observe se ele interrompe contatos físicos. Toques causam atração e demonstram a intimidade de um relacionamento. Procure mudanças na frequência e no tipo dos contatos físicos de vocês. Talvez vocês sempre se abracem ao se ver. Por exemplo, se ele não estiver mais interessado em você, talvez ele pare de abraçá-la ou se afaste quando você tentar abraçá-lo. Mesmo que vocês ainda mantenham contato físico, talvez o tipo de contato mude quando não houver mais interesse. Ele pode tocar o seu braço em vez de abraçá-la, que é um gesto nada romântico que os homens costumam usar entre amigos. Veja se ele presta atenção. Quando rapazes estão interessados em alguém, eles fazem esforço para se lembrarem das coisas que são importantes sobre a outra pessoa, como interesses, horários e outras informações. Se um rapaz para de prestar atenção e de tentar lembrar essas coisas, provavelmente ele não estará mais interessado. Por exemplo, o rapaz não está interessado se ele esquecer o seu aniversário mesmo que você tenha falado sobre ele por algumas semanas. Se ele esquece muito as coisas que você fala, como o fato de que a sua família está vindo visita lá ou que você tem uma entrevista importante chegando, provavelmente ele não se interessa mais pelas coisas importantes da sua vida. Lidando com o problema. Deixe que ele fale com você primeiro. Pare de tomar a iniciativa ao perceber que o rapaz perdeu o interesse. Quando for apenas você tentando conversar por texto ou chamadas e tentando fazer planos,
estará claro que não há mais interesse por parte dele. Tente fazer isso durante uma semana para ver se há alguma mudança. Não fale com ele primeiro e veja se ele passará a tomar a iniciativa. Ele poderá reagir a isso de duas formas. A primeira é perceber que as conversas pararam e fazer alguma coisa para mudar isso. E a segunda é não se importar. O que deixa claro para você que ele não está interessado. Peça conselhos. Talvez você tenha amigos em comum com o rapaz. Se possível, pergunte aos amigos dele se eles sabem dizer se o rapaz está interessado por alguém novo ou se ainda está interessado por você. Da mesma forma, veja se ele pede conselhos a você sobre relacionamentos românticos dele com outras pessoas. Isso é um sinal claro de que não há interesse e de que ele só vê você como amiga. Se ele disser algo como: "O que eu devo fazer para chamar a atenção daquela garota?" Ou: "Que tipo de encontro devo planejar para ela?" Estará claro que não há interesse romântico por você. Pergunte a ele. Essa é a melhor forma de saber se ele ainda está interessado por você. Especular sobre a forma como ele se comunica e sobre o comportamento ou atitudes dele poderá ajudá-la a ter uma boa ideia sobre seus sentimentos. Mas você nunca terá certeza antes de conversar com ele. Isso pode ser assustador e estressante. Ninguém gosta do sentimento de rejeição. Além disso, você estará se colocando em uma posição vulnerável. Entretanto, talvez você esteja interpretando os sinais dele de forma errada ou não esteja percebendo sinais que, para ele, são claros. Você pode abordar o assunto de forma direta ou indireta. Você pode perguntar: "Você ainda quer que a gente saia junto ou prefere ser apenas meu amigo?" Isso vai direto ao problema e permite que ele expresse o que está sentindo. Cuide de você mesma. Isso é algo muito importante. Pois perder um rapaz que você tinha interesse pode ser algo bem triste. Não importa se esse rapaz era o seu namorado, um paquera ou o seu ex. Você precisará cuidar e ser gentil consigo mesma. Faça coisas que a fazem feliz. Você pode sair com amigos, preparar a sua refeição favorita, caminhar um pouco lá fora, fazer uma pintura ou assistir a um filme novo. Mantenha a sua dignidade. Aceite com dignidade e elegância a possibilidade de ele ter perdido o interesse. Mantenha a distância dele e tente não comentar sobre suas frustrações com amigos em comum. É natural sentir a perda de um relacionamento e imaginar o futuro que vocês poderiam ter tido juntos. Após esse período difícil, supere a situação se concentrando nos aspectos positivos da sua vida.